E aí, galera, tudo bem? Segundo ano médio. Caras, sejam todos muito bem-vindos. A gente aqui tá trabalhando o hashtag Quem Divide Multiplica. A gente está nessa trajetória, a gente está nessa jornada do novo ensino médio, dos itinerários formativos. E hoje, para copilotar a aula comigo, eu tenho a presença de uma professora super antenada, super articulada. A gente vai trabalhar um tema extremamente atual, portanto, pelo fato dela ser da área de ciências sociais, só vem contemplar a aula com uma abordagem mais enriquecedora aí. Portanto, minha gratidão e o meu convite aqui expresso à professora Fabi de Sociologia. Também seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, né? É sempre um prazer estar com vocês aqui e principalmente a gente poder discutir mais e ter essa conversa entre as áreas, né? Porque por mais que a gente seja das ciências humanas, é sempre bom ter a junção de todas as áreas que incluem essas ciências humanas. Isso. E aqui a gente trabalha de uma forma bastante colaborativa, porque como a própria Fabi falou, a gente é de ciências humanas, só que na medida em que eu sou de história, a minha abordagem acaba, né, evidentemente, sendo trazer as reflexões aí a partir do tempo passado para as sociedades atuais. E a Fabi, sendo de sociologia, ela pode fazer uma abordagem muito mais centrada aí numa ciência que potencializa a questão dos grupos sociais, essas relações que estão tão em pauta, principalmente nas políticas públicas. Vamos colocar aqui no LED, olha lá, eu tinha falado para vocês que o aprofundamento é o hashtag Quem Divide Multiplica, o componente 4, trabalho, política e pensamento econômico, nós estamos na atividade 2, o desenvolvimento 2, e a gente vai falar hoje sobre refugiados. Nos interessa bastante aqui ver a questão das habilidades básicas, que é analisar e comparar indicadores de emprego, trabalho e renda em diferentes espaços, escalas e tempos, associando-os a processos de estratificação e desigualdade socioeconômica. Eu já puxo aqui a pala para a Fabi. Falamos estratificação. Que abordagem que você pode trazer aqui para nós, até explicando para o nosso aluninho o que é a tal da estratificação social? Quando a gente pensa em uma sociedade, a gente sempre pensa na questão de que ela é dividida em classes, né? E a gente, dentro da nossa realidade, econômicas. Então, se você é rico ou se você está numa classe mais baixa. Se bem que aqui no Brasil a gente tem ali até a classe E, F, né? Por mais que a gente normalmente pense em classe média, classe alta e classe baixa, aqui no Brasil a gente tem uma divisão até, acho que tá até a F agora, não é? É porque tem os excluídos, né? Tem aquele pessoal que está à margem completamente eu acho do que aí sistema. entra no F. Então, por exemplo, a gente tem de A até F. Mas algumas sociedades, elas se dividem de maneiras diferentes, como a Índia em sistema de casta, a gente vai lá na Idade Média, sistema de estratificação social. Só que qual é o principal ponto? Quando a gente fala dessas divisões, normalmente hoje a gente pensa nelas com mobilidade. Então quer dizer que eu posso ser de uma classe social mais baixa e ir para uma classe social mais alta. Quando a gente pensa nesses processos de estratificação, não só a gente está falando dessa divisão, mas muitas vezes do processo de você não conseguir mudar de classe. E aí eu acho que a gente pode até puxar a questão dos refugiados, porque por mais que a gente esteja num sistema onde existe essa possibilidade, dependendo do quão à margem você está da sociedade, você não tem essa possibilidade realmente. É muito interessante o que você falou, e aqui eu faço uma observação tendo como fonte, meio cabeça agora, né? Mas é sempre bom porque tem professores que também nos acompanham, com um livro clássico do Thomas Piketty, O Capital do Século XXI, onde ele faz um mapeamento, e é um mapeamento bastante global e contemporâneo. E ele descobre que na sociedade capitalista, a estratificação ela é tão sólida como em outros regimes, onde a determinação estava pela origem,
Pelo sangue. E por que ele chega a essa conclusão? Que, como eu já falei, tem base científica. Os casamentos acontecem quase sempre entre pessoas do mesmo extrato social. Sim. E aí o que acontece? As fortunas se acumulam, as pessoas ali têm menos filhos, elas acabam exclusivizando também oportunidades, se apropriando de nacos muito maiores das verbas públicas, de modo que as possibilidades vão sendo cada vez menores na medida em que você vai fazendo aquele circuito ao qual você comentou, na medida em que eu vou em direção às classes que se distanciam aí do abecedário social, né? Se eu estou na A, me parece que é mais de 90% a chance de eu me reproduzir como legado na própria classe A. Sim. E na B já diminui um pouquinho, na C já diminui mais. Quando chega na D, e aí o que acontece? Segundo Thomas Piketty, há um cenário de estratificação social, porque quase sempre quem nasce na D vai continuar na D e assim por diante. É aquela fantasia de que quando a gente fala sobre várias coisas existirem apenas na teoria. Porque na teoria, a gente pode mudar de classe social. Se eu começar a ganhar melhor, enfim, eu consigo sair da classe que eu tô e chegar na classe A, né? Só que se a gente for ver dados e a gente for ver em questão de possibilidades, por exemplo, quem tá lá perto da F, e a gente pega F, E, D, que é o final ali, são as pessoas que têm uma renda muito baixa ou inexistente até. Até quando essas pessoas têm acesso à escola? Até que ponto essas pessoas são contratadas? Quando a gente fala de racismo, mas racismo, as pessoas têm mobilidade social. Até que nível? As pessoas contratam pessoas negras? As pessoas dão oportunidade? Elas têm acesso à educação? Elas têm acesso a todos os recursos para ter essa mudança? Dentro de uma empresa, essa pessoa negra, ela vai ser, por exemplo, promovida de cargo como uma outra pessoa, uma mulher é promovida de cargo assim como um homem branco, heteronormativo, todas aquelas nuances que a gente já falou. Então, essa noção de que a gente tem mobilidade social também é um pouco fantasiosa. Sim, e a gente também não pode esquecer que é algo, me corrija se eu estiver errado, mas é a impressão que eu tenho. É muito comum quando a gente acompanha a grande mídia, eles pegarem situações de exceção nessa mobilidade social e colocarem como uma escolha pessoal. Olha, fulano de tal era catador, mas aí ele começou a pegar livros que eram jogados fora, se matou de estudar, hoje ele é médico. Gente, mas isso aí, eu não estou aqui não celebrando a conquista pessoal. Não, ao contrário, família, né? Muito parabéns para essa pessoa, Sim, né? só que isso não é a regra. Não é. É a exceção da exceção e passa muitas vezes a mensagem de que a mobilidade social é uma questão de escolha individual. Que é uma questão de você trabalhar muito, ou querer muito, ou ter atitude, quando na realidade há vários condicionantes aí que a gente tem que sempre lembrar. Isso é uma questão de exceção, principalmente se a gente levar em conta a questão dos números e das pesquisas que mostram isso. E é um outro fator que eu queria ver também com você, Fabi, é que o Thomas Piketty, ele pontua que a estratificação social ela começou a ficar cada vez mais intensa, né? Mais sólida, a partir do final da década de 70. Que coincide-se aí com algumas coisas curiosas. Primeiro, aquela sociedade onde o capitalismo social, né, acabou sendo mais amplo, que pega do final da Segunda Guerra Mundial, né? E vai justamente até o surgimento do neoliberalismo a partir da era Reagan, a partir da era Thatcher. A galera que nasceu ali realmente reuniu mais condições históricas de fazer essa mobilidade social. Eu atribuo até, não só a essas políticas econômicas e tudo mais, mas até a questão geracional, por exemplo. Quando você pega final de 60, 70 ali, você tem os baby boomers. Então você tinha uma quantidade de pessoas X. As pessoas voltam da guerra, esse contingente de pessoas aumenta absurdamente. Só que as vagas de trabalho, a organização social não estava pronta também para essa quantidade. A gente também começa a ver a partir dessa época um mercado de trabalho muito mais competitivo. Né? Então é uma junção de todas essas coisas, né? Porque eu acho que até vale a pena fazer essa diferenciação, porque
Assim, eu tenho certeza que você já ouviu várias vezes a questão de que, tipo, a gente vive dentro do capitalismo, dentro da estrutura que foi colocada. Mas se você ler Adam Smith, por exemplo, ele estabelece que as pessoas deveriam ter um padrão de vida parecido, porque você não pode girar o capital se as pessoas não têm acesso ao capital. Para a máquina continuar girando, todas as pessoas têm que ter acesso a bens de consumo e consumir isso para que a máquina do capital continue girando. Lembrando que o Adam Smith é considerado um dos grandes pais do liberalismo econômico e tem uma questão ali que muita gente gosta de esquecer, os chamados liberalecos, eles gostam Sim. de esquecer, que o Adam Smith ele deixa muito claro que a produção de riqueza vem pelo trabalho. Não vem através, única e exclusivamente, como grandes setores aí fazem, que é através da expropriação do Estado, é através do rentismo puro e simples, é através do mercado e da ciranda financeira. Se a gente for levar a teoria liberal a ferro mesmo, de Como uma está forma... colocada, como está Isso. escrito. Ele está deixando muito claro, é através do trabalho. E a gente sabe que quando falta trabalho, falta aí por tabela uma série de possibilidades que acabam impactando justamente na permanência dessa estratificação social. Eu só queria concluir essa parte aqui, Fabi, comentando que a partir do momento onde a ideologia, que para muitos autores ela não é só socioeconômica, ela é também muito mais estrutural, neoliberal, foi ganhando forma, foi se enraizando com ela uma maior estratificação social. Porque essas políticas públicas que fizeram com que as pessoas ascendessem às classes médias, elas começam a ficar cada vez menos democráticas a partir do final da década de 70, que coincide com a crise da social-democracia. E, fazendo uma ponte aqui, eu gosto de lembrar do professor Hobsbawm. Ah, sim. Quando ele diz o seguinte, isso é tão forte, que quando ele fala assim, o seu avô viveu menos pior que seu bisavô. O seu pai viveu menos pior do que o seu avô. E você viveu melhor do que o seu pai. Quando a gente faz essa digressão, a gente começa a perceber que num período da história, que vai justamente do final da Segunda Guerra Mundial até o final da década de 70, você teve sim um período de mobilidade e de expansão. Mas que com a emergência do neoliberalismo começa a ficar comprometido. A gente tem que falar aqui o que a gente está... Aqui não é achismo, aqui a gente está se baseando em números. Que é mesmo essa própria ideia do Adam Smith, porque quando a gente fala dessa questão do neoliberalismo, a gente vê muito ela acoplada à ideia de meritocracia. Né? Que é essa questão de que você conquista pelos seus méritos, né? E nisso você já tem um problema, porque a meritocracia ela estabelece que para você ter o mesmo mérito e a mesma oportunidade, todo mundo está em pé de igualdade. Só que as pessoas não estão em pé de igualdade. É muito mais fácil eu pensar na faculdade que eu vou fazer se eu tenho comida na mesa. Porque se eu não tenho, eu estou preocupado em como comer. Então, quando a gente pensa até na própria questão de refugiados, quando eles falam assim, é uma situação complicada, sim, você pensa de várias pessoas que tiveram que deslocar por motivos de guerra ou tantas outras coisas. A gente tem no Haiti, por exemplo, muitos refugiados que vieram do Haiti por problemas de desastres naturais, então não é só da guerra, mas acho que da guerra é um número mais expressivo, né? Sim, no caso do Haiti, inclusive, o governo brasileiro ele criou uma espécie de nomenclatura, porque até então os haitianos não eram considerados refugiados, que é quando ele fala de ajuda humanitária. E esse humanitarismo está ligado principalmente às questões de turbulência social, que envolve muita violência no Haiti, bastante. E catástrofes também. Se já não bastasse tudo isso, ainda tem as catástrofes climáticas, né? Mas se a gente for pensar, a gente fala de ajuda humanitária, mas eles também são refugiados no sentido do fluxo de pessoas. E aí você pega pessoas de uma cultura específica e muitas delas de cultura que já sofrem xenofobia, né? Por exemplo, os árabes sempre sofreram xenofobia, os latinos sempre sofreram xenofobia e você coloca ele nesses países. Você acha que realmente eles têm uma oportunidade de continuar uma vida normal, sendo que antes mesmo deles chegarem lá, as pessoas já estão dizendo, eu não quero eles aqui, eles são vagabundos, eles são preguiçosos, eles são, sei lá, enfim, o Islã tem coisa de terrorista, todos aqueles estereótipos xenofóbicos. Você acha que quando essa pessoa chega nesse país, ela consegue se reestruturar novamente? Ela consegue mudar de classe social? Ela consegue um emprego, trabalhar, comprar uma casa, ter filhos? Ela não consegue. E
ainda tendo esses complicadores que você falou, a gente precisa ver também em qual ambiente histórico, social e econômico que esse sujeito está chegando. Se ele vai, por exemplo, numa Suécia da vida, não é exatamente igual se ele for um refugiado num país infinitamente mais pobre, também com carências sociais, que muitas vezes não consegue suprir nem as necessidades do próprio povo. Sim. Então tem uma realidade aí que impacta diretamente esse assunto. Mas para falar um pouquinho mais deles, vamos voltar para o LEDs. Olha lá. A única opção do refugiado é partir. Ele não escolhe, ele é levado por uma série de conflitos, uma série aí de fenômenos que envolvem tragédias, a ter que sair da sua pátria. Não é algo fácil, né? Você vai abandonar a sua cultura, você vai abandonar o seu idioma, você vai abandonar as condições climáticas ao qual você já se adaptou e você vai para um lugar que, como a própria Fabi falou, vai te ver como diferente, vai te ver como estrangeiro. Antropologicamente, eu estou emprestando aqui da antropologia, a gente sempre vê o diferente como uma ameaça, né? Já dizia Caetano Veloso, né? O Narciso acha belo o que é espelho. Quando algo é muito diferente, ele tende a repudiar. É também um impacto para quem recebe, porque você vai ter um espaço físico e econômico limitado e vai ter que abrir isso a um compartilhamento de pessoas que você não conhece, que são completamente diferentes de vocês. E que não estavam no planejamento. Que não estavam no planejamento. E, além de tudo, vem carregado com todos esses estereótipos que você falou, que são construídos muitas vezes pela mídia, mas principalmente pelo senso comum. E aí, a mídia alimenta o senso comum retroalimenta as mídias de massa, né? E isso não é um fenômeno atual. É um fenômeno que sempre existiu. Sempre existiu. E talvez hoje a gente possa dizer que ele mudou de formato pelo advento da tecnologia. Sim, mas olha que curioso. Quando os imigrantes vieram aqui para o Brasil, e eu li há pouco tempo atrás as suas fontes, eles também eram vítimas desses estereótipos. Né? Eu estou falando turco porque na época todos os árabes o pessoal chamava de turco. Não, e todos eles eram turcos. Por causa do Império Otomano, Sim. O pessoal vinha com o passaporte turco. E aí era o turco enrolão. Era muito... O italiano porco. Né? O português burro. O português burro, né? O japonês disciplinado e dócil. Né? Então a gente tinha esses estereótipos. E aí, no caso, a gente está falando de imigrantes, que não é exatamente igual a refugiados. Refugiado é uma situação muito mais emergencial. Vamos voltar para o LED. Olha lá, vocês estão olhando em vermelho aqui, né? É quando são pessoas que sofrem perseguição relacionadas à violação de direitos humanos. São perseguições ligadas à religião, a etnia, ou seja, a própria cultura, os costumes, ao fenótipo, a aparência, a questão racial. Perseguição nacional. Como assim perseguição nacional? Gente, tem muitas etnias que fazem parte de um país cujo governo persegue essas etnias. É uma questão nacional também. Por exemplo, né, Fabi, a questão dos curdos. Eles têm a etnia deles, mas eles são espalhados ali pelo mundo árabe, e eles não são bem-vindos por quase ninguém. E eles não têm o Estado deles, o Estado nacional deles. Um exemplo é que, assim, os curdos, por exemplo, para viverem em sociedade, eles tinham uma tradição, principalmente entre as mulheres, das tatuagens deck, que eram tatuagens que elas faziam no rosto, no corpo, e eram tatuagens grandes. Para fugir da perseguição, hoje as novas gerações, que mantêm, obviamente, esses costumes curdos, né, que não se converteram ao Islã, elas fazem hoje tatuagens minimalistas para que as pessoas não percebam. Você só sabe que se você é curdo, porque você vê tipo uma bolinha num lugar muito específico. É para se camuflar, então. Para se camuflar, justamente para não sofrer perseguição religiosa. E também a questão das perseguições de cunho político. Né? Muitas vezes grupos intolerantes chegam ao poder, começam a perseguir determinadas gentes por causa de opções políticas adversárias e esse pessoal muitas vezes não tem outra opção a não ser o refúgio. Vamos voltar para o LED. Segundo a ONU, são dados de 2021,
nós temos 82,4 milhões de refugiados. Muita gente, né, Fabi? É muita gente. É muita gente. 34,6 milhões de crianças que são as maiores vítimas dessas tragédias, porque elas estão numa situação de vulnerabilidade muito maior. Esse tema voltou-se a falar agora, né, Fabi? Por causa da questão da Ucrânia. Sim, se volta a falar por causa da Ucrânia, né? Mas, principalmente, eu acho que a Ucrânia é um ótimo exemplo, porque, assim, a gente vê... É quase que a Guerra Fria de novo, né? Os eixos ali. E a gente... Eu acho que fica mais claro na Ucrânia, porque você tem, assim... a Europa não quer aceitar muito, porque ela não quer entrar também tanto em conflito com a Rússia também não quer porque eles estão brigados, e aí você vê pessoas que estão numa situação de fragilidade que não tem para onde correr. Principalmente as mulheres. Principalmente mulheres. Quando a gente fala, por exemplo, do número de crianças, a gente também tem que lembrar que nesse meio a gente também está falando de um número expressivo de pessoas idosas. A gente está falando de um número também grande de pessoas, por exemplo, com deficiência, de vários tipos de pessoas que elas são muitas vezes abandonadas à própria sorte, mas elas precisam de cuidados e elas não estão tendo esses cuidados. E no caso dos refugiados ucranianos, levantou inclusive uma outra problematização que está bombando aí na imprensa, de que muitos países, principalmente do leste europeu, se recusam a aceitar refugiados que vêm do Oriente Médio, que tem etnia árabe muitas vezes, mas aceitaram de uma forma muito mais rápida a inserção de ucranianos, e a problematização acontece também que muitas vezes ser bem-vindo ou não, quando você faz os pedidos aí, está relacionado a uma questão racial. Não, é muito mais grande. Fácil aceitar o ucraniano porque ele tem uma etnia parecida com a minha, que sou do leste europeu ou que sou da Europa Ocidental. Levantou-se muito isso. É só a gente pensar de quando os médicos cubanos vieram para cá e a gente já tinha todo um preconceito, né, com Cuba, principalmente político em relação a Cuba. Eu acho que, eu não sei se você concorda, mas eu acho que o maior preconceito que a gente tem contra Cuba é muito mais o aspecto político, né? São os estereótipos construídos. Os estereótipos construídos. E os estereótipos construídos em senso comum, eles não seguem o menor critério científico. Não. Só que eles têm uma capacidade de viralização muito grande. E infinitamente maior, porque não existe do interlocutor ciência, pensamento, análise. Ele sai lá compartilhando com a tia do Zap e vai embora. É que o segredo, é o que você falou, o outro sempre é o diferente, aquilo que é diferente me ameaça. A gente sofre isso todos os dias. E principalmente o fato de que a gente dá prioridade a discursos que façam sentido com o que a gente acredita. Então, por exemplo, se eu sou alguém, pensando, né, num discurso político, se eu sou de esquerda, qualquer discurso de esquerda, seja real ou uma falácia, eu vou comprar por causa que ele tem a ver com as minhas posições políticas. Se eu sou de direita, extrema direita, eu vou comprar esses discursos falsos ou verdadeiros, porque eles têm a ver com a minha ideia de mundo. E mesmo se eu te disser que está errado isso, você vai... Não, mas tem isso, você vai procurar algum motivo para dizer, não, mas é justificado eu acreditar na mentira. Eu não quero estar errada. Uhum. É muito ruim dizer que você está errado. Então, quando a gente vê, por exemplo, os próprios médicos cubanos que vieram para cá fazer o trabalho e tudo mais, a maior justificativa não foi pela qualidade de trabalho, mas foi pelo fato deles serem cubanos e se atrelar toda a problemática da vinda deles para cá com a situação política do país deles. Então, se Cuba não eram refugiados, vamos dizer assim, eles vieram todos de livre e espontânea vontade em comum acordo... E prestar um trabalho social, inclusive. Entre dois países. E a gente já teve toda essa problemática. Imagina quando a gente está falando de refugiados que não são coisas muito bem planejadas. Em qual sentido? Está acontecendo uma guerra, a gente precisa resolver. Não é uma coisa que você tem 3 anos de planejamento. Emergencial. É para ontem. Então imagina como isso acontece, principalmente com todos os estereótipos e preconceitos que a gente tem, muitas vezes, com esses países, né? Sejam de origem árabe, sejam uns resquícios ali, os países que fizeram parte da União Soviética, que também sofrem com o estigma da União Soviética. Uhum. Então, é muito complicado. E a gente dizer que essas pessoas têm as mesmas oportunidades quando elas são alocadas em outro lugar,
É uma grande mentira. É uma grande mentira. Falando em árabe, vamos olhar o LED aqui, porque a gente vai pontuar aqui no finalzinho da aula a questão do drama sírio. São 5,6 milhões de refugiados externos. E por que aconteceu isso? Por que é tão comum a gente falar da Síria? Lembra daquela imagem que viralizou no mundo terrível, daquela criancinha morta na praia? Uma família que tentava desesperadamente chegar à Europa, foi uma coisa, Sim. Né, foi uma coisa bem complicada. A Síria ela vive há mais de 10 anos uma guerra civil, onde grupos tentam derrubar o governo do ditador Assad. Né? E aí o que acontece? Ele não caiu, ele contou inclusive com a ajuda da Rússia na questão militar, e por causa desse conflito interno aconteceu um agravante, que é a emergência do Estado Islâmico no território sírio. E o Estado Islâmico, a gente sabe que ele é extremamente intolerante, né? Ele, inclusive, executa a Sharia. Falei do jeito certo? Sharia mesmo? Pelo que eu saiba, sim. Eu só vou fazer um adendo que, assim, quando a gente fala da Sharia, a gente tá falando de leis islâmicas, mas, assim, a Sharia, vocês podem procurar, ela é interpretativa. Então, significa que... Você pode ser muito radical, você pode ser muito tranquilo na interpretação. Exato. Então, quando a gente tá falando desses estados totalitários e essa execução da Sharia, é muito importante que a gente também não estenda esse preconceito a todas as pessoas do Islã. Mas é justamente esse pessoal extremista que usa a Sharia como um validador dessas ações, né? Uhum. E aí, quando a gente olha a questão dos sírios, por exemplo, a primeira opção deles foi atravessar o Mediterrâneo, porque está ali do lado, e tentar chegar principalmente ao sul da Itália, ali na região também do leste europeu, Grécia, né, os Balcãs, etc. E eles foram, digamos assim, muito mal recebidos. Isso cria uma tragédia de cunho interno também. Inclusive, é muito comum, Fabi, quando a gente vê séries produzidas na Europa, por exemplo, sempre aparece refugiado. Sempre quando há um drama social, quando há uma questão, principalmente envolvendo violência interna, é sempre refugiado. Porque a gente não tem problemas internos. É isso que é a Vocês mensagem. trouxeram o problema interno. Entendeu? Se só estivéssemos nós aqui, não teria confusão, porque a gente vive no mundo de Nárnia, entendeu? No mundo do arco-íris. Vamos falar um pouquinho agora dos refugiados sírios no Brasil. Nós tivemos aí perto de 4 mil pessoas acolhidas só em 2021. Esse dado aqui me chamou a atenção, Fabi. A média de escolaridade dos sírios é superior à brasileira. Não porque eles tenham estudado tanto, mas é porque a nossa média ainda precisa melhorar bastante, né? São Paulo é o principal destino desses sírios, ali na região do Brás, Belém, Pari, Moca, que na verdade ali é o centro expandido da Zona Leste. É o centrão. É o centrão expandido da Zona Leste, né? Eu que sou uma pessoa que mora na Zona Leste, frequento bastante o Brás, o Pari, a Moca, é muito comum a gente topar com comunidades sírias. E muitos deles trabalham com produtos eletrônicos, né, num comércio aí popular, e também com culinária étnica. Você gosta de shawarma? Eu adoro shawarma. Às vezes eu e o Thiago, a gente pede aqui pra almoçar. Shawarma. Shawarma, kebab. Isso, no Pari, sabe, ali no Pari tem uma comunidade de sírios muito, muito grande, e eu de vez em quando tô o tempo todo lá correndo para comer shawarma. Maravilhoso. E eles são super simpáticos, gente. Isso que é bacana, porque quando a gente conhece essas pessoas de perto, esses estereótipos eles vão se desfazendo. Você vê que não tem nada a ver esse negócio de terrorismo, radicalismo, etc, etc. Não, são pessoas muito bem-humoradas, muito tranquilas, extremamente hospitaleiras e que se abrasileiraram de uma forma profundamente apaixonada. Mantém as suas tradições étnicas, culturais, mas tem uma gratidão imensa pelo Brasil, né? Um país que a gente não pode esquecer, é um país acima de tudo cosmopolita, né? Esse Brasil aqui, se você não tiver ascendência indígena, todo mundo aqui é importado, né? Exato. E uma coisa que eu acho importante a gente também lembrar é que, assim, da mesma maneira que a gente tem estereótipo com essas pessoas, o estereótipo brasileiro não é um estereótipo bom.
pelo mundo. Ah, não. E piorou bastante A nos gente não últimos tem um tempos. bom estereótipo. Então imagina que o que a gente está fazendo com essas pessoas também é feito com a gente. A gente vê isso principalmente quando se fala em Portugal, né? Que tem acontecido com brasileiros em Portugal. Gente, a gente está chegando ao fim, passou rápido. Queria aqui, de coração, agradecer a presença da Fabi, abrilhantou bastante a aula. Por isso que a aula passou rápido, porque ela está aqui com a gente. Manda um tchau para a galera. Então, até mais. Continuem seus estudos, né? Aprofundem aí os seus conhecimentos e a gente se vê, né, em outras oportunidades. Com certeza, gente. Valeu. Beijão. Tchau, tchau.